Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o título do Brasileirão do Botafogo, tá bom? Com a vitória contra o São Paulo, precisava só de um empate, venceu, fez a sua parte e com isso é campeão desse Brasileirão 2024, beleza? Vou comentar um pouquinho a respeito com vocês, beleza? Só antes de tudo, já solta aí a intro. Vamos lá então. Já tá aqui a imagem do título, da comemoração do título, né? Vale destacar que o Marçal jogou de zagueiro nesse jogo, né? Não jogou nem o Barbosa, nem o Lucas Halter, que estava como dúvida para suprir essa posição, né? Então jogou o Marçal como esse zagueiro ao lado do Adrielson, né? Enfim, aqui é a imagem do título após a vitória contra o São Paulo. Já deixa eu mudar para a tabela do Brasileirão, que aí vai dar para a gente comentar um pouquinho melhor de como é que foi essa última rodada que culminou nesse título do Botafogo, né? Como a gente já sabia, eu fiz a simulação com vocês dessa última rodada. O Botafogo só precisava de um empate, né? E venceu, enfrentando um São Paulo misto, um São Paulo que poupou jogadores e um São Paulo que mesmo se tivesse ido com o time titular, dando a vida, dificilmente venceria também. É um São Paulo que vive uma fase ruim, perdeu para o Grêmio, eu torço para o Grêmio. O time do Grêmio é horrível e o São Paulo conseguiu perder para esse time, sendo que o Grêmio fez um grande primeiro tempo. Poderia ter atropelado o São Paulo, é porque, de novo, o time é ruim, é mal treinado. E mesmo assim o São Paulo perdeu. Depois perdeu em casa para o Juventude e agora perde para o Botafogo também. Tudo bem que já tinha feito a sua parte, já tinha garantido a sua sexta colocação e a vaga direta para a Libertadores, porque o Botafogo ganhou o Brasileiro e a Libertadores, e o Flamengo também ganhou a Copa do Brasil. Com isso, o G4 virou G6, e aí a sétima e a oitava colocação também levaram para a pré-Libertadores. Enfim, um São Paulo que naturalmente é ruim e um Botafogo que naturalmente é bom. O São Paulo ainda não foi dando tudo de si, o Botafogo venceu. O gol saiu só na reta final, o gol do Gregory, o gol do 2-1, mas mesmo com empate já seria campeão. Foi só mais um gol para fechar com chave de ouro essa campanha e garantir essa vitória do Botafogo. E é um campeão brasileiro que vale destacar também, esse Brasileirão, pô, você não precisava nem ser um grande time que dava pra ter vencido. Você sendo regular, o campeonato inteiro dava pra ser campeão. Se esse Corinthians dessas últimas rodadas tivesse começado o Brasileiro assim, tinha sido campeão com folgas, tá bom? Porque esse Botafogo foi campeão, sendo que em casa conseguiu pipocar pro Vitória, pro Criciúma e pro Cuiabá, contra três dos adversários. Não vou nem colocar o Vitória, porque o Vitória embalou uma fase boa nessa reta final de Brasileiro com Carpini. Mas tanto o Criciúma, tanto o Cuiabá, duas das piores equipes do Brasileirão, principalmente o Cuiabá, né, que terminou como lanterna. O Botafogo conseguiu pipocar contra essas equipes e acabou que isso não fez falta no final, né? Porque o Palmeiras. Ó, vamos fazer um jogo mental aqui rápido. O Palmeiras foi vice-campeão, sendo que em vários momentos o trabalho do Abel foi questionado, tá? E foi carregado muito pelo Rafael Veiga na reta final e o Estevão na maioria do campeonato. Um Flamengo que em metade do campeonato estava em crise com o Tite, foi demitido, veio o Felipe Luiz, o time melhorou muito. Um Fortaleza que ficou na quarta colocação, terminou com uma grande vitória na última rodada, mas é um time que também a gente vê que não tem algo diferenciado. É um time que é bem gerido, tem um bom técnico. Tanto é que se você olhar para esse time do Fortaleza, praticamente todos os jogadores são substituíveis. No banco tem jogadores quase que do mesmo nível. Então não é um time diferenciado, é um time com um elenco interessante e muito bem gerido. O time do Inter embalou com o Roger em determinado momento, mas grande parte do brasileiro estava mediano e na reta final uma reta final horrível. Esse São Paulo com o Zubeldia sempre mediano. O Corinthians só embalou nessa reta final. O Bahia chegou a fazer um brasileiro interessante, do nada o time parou de render, venceu essa reta final contra o Goianiense e contra o Cuiabá. Se não vencesse desses dois, pelo amor de Deus também. Mas fez uma reta final muito ruim com o Rogério Ceni. Um Cruzeiro com o Diniz, que não fez um único jogo bom, já foi demitido. O Vasco, sem técnico, um Vasco que sempre mediano. Um Vitória que embalou só na reta final com o Carpini. Um Galo quase rebaixado. Um Fluminense quase rebaixado. Um Grêmio quase rebaixado. O Juventude que embalou alguns jogos bons na reta final e com Jair Ventura estava bem, embalou um momento ruim e foi demitido, mesmo assim ficou na primeira divisão. O pior Bragantino dos últimos anos ficou na primeira divisão. O pior Atlético Paranaense talvez dos últimos 10 anos foi rebaixado. Um Criciúma que na reta final pipocou em todos os jogos. Um Goianiense horrível e um Cuiabá tenebroso também. Esse foi o Brasileirão de 2024.
Se tivesse um Corinthians, por exemplo, que pra mim hoje é o melhor futebol do Brasil, e aí eu tô falando hoje, o campeonato inteiro, o Botafogo é o melhor e até por isso foi campeão. Mas essa reta final do Corinthians provou que se o Corinthians tivesse começado assim, já tivesse o Depay desde o início e tudo isso, mas lógico, é tudo no campo hipotético, provavelmente teria sido campeão, justamente porque o Botafogo em jogos tranquilos pipocou. Porém, não teve ninguém à altura do Botafogo para fazer frente a esses 79 pontos e brigar pelo título. Então, muito mérito do Botafogo, principalmente pela vitória contra o Palmeiras. Ali encaminhou o título, fez a sua parte contra o Inter, que era um jogo muito difícil, e esse contra o São Paulo chegou de boas, só precisando de um empate, garantiu até uma vitória. O Palmeiras ainda pipocou para o Fluminense e com isso o Botafogo é campeão desse Brasileirão, e no mesmo ano que ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, e daqui uns dias, na quarta-feira, já tem o Mundial contra o Pachuca, que também vai ser um jogão. Talvez eu faça um pré-jogo aqui no canal, talvez. Talvez, tá bom? Não tô confirmando nada. Beleza? E eu acho que é isso, tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aí o que você achou desse título brasileiro do Botafogo também, tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos postados aqui no canal. Foi esse o vídeo, valeu e falou!